Hello people, welcome! Olá pessoas, bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Hoje nós vamos para a nossa aula 15.1, vamos falar um pouquinho de cultura e interculturalidade aí na nossa aula 15.1 da unidade 2, tá? É unidade 2, isso, unidade 2. E aí, vamos começar logo a nossa aula, tá? Porque tem bastante coisa para a gente ver. Nós vamos ver um pouquinho de diversidade cultural nos países de língua inglesa, tá? Culture e interculturality, tá? Cultura e interculturalidade. Aí vamos falar um pouquinho de cultura. O que é a cultura? A cultura é tudo aquilo que forma um grupo, né? A forma que o grupo vive. É a comida, a música, modo de vestir, a organização familiar, língua, rituais, arte, tudo isso é cultura. E como que é a dinâmica dessa cultura, tá, pessoal? Elas mudam com o tempo, tá? Migrações, globalizações, tecnologia e política pública, ela vai mudando, né? As culturas, elas tendem a mudar. Por exemplo, quando eu nasci, a gente tinha uma cultura. Hoje, a cultura sua, de adolescente de hoje em dia, é outra cultura, né? Mais digital do que na minha época. A gente estava na transição ali do analógico para o digital. Hoje em dia, vocês estão totalmente digital, tá? Aí, ela não é homogênea, tá? Dentro de um país, a gente tem várias culturas. Exemplo aqui do Brasil, nós temos várias culturas coexistindo. Aqui em Rondônia mesmo, nós temos várias culturas de outros lugares do país coexistindo. A interculturalidade, o que é a interculturalidade? É aprender a conviver com o diferente. Isso que quer dizer interculturalidade. É o respeito, a escuta, a empatia que você tem ali, a negociação e a curiosidade que você tem com a cultura do próximo, tá? Da outra pessoa com quem você convive. Então, ela vai além de tolerar. É a troca de saberes, tá? A compreensão mútua. Então, ela é uma preparação para você viver aí no mundo globalizado, no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia. Para você conviver, você tem que ter essa interculturalidade, ter empatia e respeito à cultura do próximo, certo, pessoal? Então, vamos começar aqui. Vamos falar aqui que o inglês, vou falar agora do inglês aqui, uma parte que eu gosto muito. Ele não é um idioma único, certo? É um pouquinho de história de inglês que a gente vai ver hoje, tá? Então, diferentes países são diferentes histórias, culturas e valores, como a gente já falou. Então, não existe um inglês universal, não existe um inglês que ele só é aquele inglês que está certo e pronto, acabou. Não, a gente tem vários tipos de inglês. Do mesmo jeito que tem vários tipos de sotaques, você tem vários tipos de inglês com vários tipos de sotaques. Então, eles são conhecidos como os Englishes, tá? Na língua inglesa. Então, são variações que elas aparecem no vocabulário, no sotaque, expressões do dia a dia, formalidade e referências sociais. Então, vai de acordo com a cultura. Então, tem tudo a ver com a sua cultura. Cada cultura tem um jeito ali de falar, de se expressar. E aí vai criando os Englishes, tá? Dentro da língua inglesa. Então, língua ela é uma cultura em forma de comunicação. Então, é uma cultura em forma de comunicação. Então, toda língua ela tem a cultura ali dentro, inserida. Assim como nós temos aqui de Rondônia, então nós temos muita cultura inserida na nossa língua, né? Então, aqui, como o inglês se espalhou pelo mundo, como é que ele se espalhou, gente? É assim, a disseminação do inglês não é natural, tá? Ou biológica, tá? Ela é uma histórica, econômica e política. Então, ela foi espalhada desse jeito, pela história, pela economia e pela política. Então, como? Nós temos duas fases desse espalhamento aí da língua inglesa, tá? O primeiro e o mais importante, assim, que veio com tudo, é do Império Britânico ali entre os séculos 16 e 20, tá? Como é que o Império Britânico fez isso? Ele começou a colonizar o mundo. Sim, o mundo, a colonização do Império Britânico foi imensa. Então, ele começou ali na África, Índia e América. Então, primeiro ele colonizou a própria Europa, tá? Os países ali próximos dele. Ele já foi colonizando ali e espalhando a língua inglesa. Aí, o que ali era a Europa? Era Irlanda, Gales, Escócia e territórios insulares, que são as ilhas e arquipélagos ali próximos, certo? E isso criou uma hierarquia interna de língua e poder. Então, o inglês, como idioma administrativo e superior, eles levavam isso para a colônia deles, tá? Eles impuseram o inglês como a língua superior
Então, é assim que eles fizeram essa colonização, eles espalharam o inglês assim. E o que o Império ele levava? Ele levava o sistema administrativo, escolas, tribunais e comércios, tudo na língua inglesa. E o que acontecia? Os povos eram obrigados a se adequar ali à língua inglesa, a aprender, a entender. Por quê? Porque todo esse sistema funcionava com a língua inglesa, então eles precisavam se adequar. Ou seja, apagava ali a cultura que eles já tinham, a língua que eles já tinham própria para aprender a língua inglesa, que era o que os ingleses impuseram para eles. Então, essa é uma colonização. Eles obrigavam as pessoas a aprender inglês e usar o inglês como língua oficial. Então, o efeito linguístico disso, as línguas locais elas eram marginalizadas. Então, a língua que era falada antes, ela virava marginalizada. Então, o inglês ele virou o idioma do poder. Então, ele era um significado de status e ascensão social. Após a independência, tá, desses lugares, o idioma ficou. Por quê? Porque essa estrutura todinha que ele levou consigo ali no começo, ela ficou. Então, o inglês ficou com o sistema administrativo, as escolas, os tribunais, o comércio. Ela ficou com essa língua inglesa ali. Não tinha como recuperar tudo aquilo, né? Então, a língua, ela segue o quê? Ela segue o poder. Onde há domínio, há imposição linguística, sim. Certo, pessoal? Então, aí a Grã-Bretanha, ela conseguiu construir um império, o maior império da história. Era enorme, tá? Porque eles saíram colonizando tudo. Ele tinha colônia em todos os continentes. E o império sempre levava os sistemas que a gente acabou de ver, política educacional e estabelecidos em inglês. Então, obrigavam até as pessoas a falarem inglês. Então, ele colonizaria a América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, África, Ásia, Oceania, Caribe, colonizaram lugares em todos esses continentes. O resultado, nesses países o inglês ficou como língua dominante, tá? Oficial ou cooficial, que mesmo a independência. Então, mesmo depois deles terem a independência dos britânicos, eles continuaram com a língua inglesa, porque eu já expliquei para vocês por quê, né? Por causa do sistema. Então, o inglês no mundo ele é consequência histórica, política e econômica, tá? Foi assim que ele se espalhou, que ele começou a se espalhar. Já a segunda parte que ele começou a se espalhar foi pelos Estados Unidos, como ali entre o século 20 e 21. Como é que os Estados Unidos fez isso? Ele fez ali pelo imperialismo moderno, é assim que é chamado, imperialismo. Os britânicos foram pelo colonialismo, eles chegavam e ali e colocavam a língua e pronto, e era a língua deles que tinha que falar, pronto, acabou-se, tá? Eles impuseram isso e pronto, acabou-se. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos ele faz um imperialismo. O que é o imperialismo? Ele não é colonial, tá? Ele não precisa invadir a terra, não precisa colonizar para espalhar a língua inglesa, tá? E depois da independência dos Estados Unidos, tá? Quando eles não saíram pelo mundo ocupando territórios do jeito que a Grã-Bretanha fez para espalhar o inglês. Não, o modelo deles é o imperialismo cultural, mais econômico, mais político. Como é que eles fazem isso? A atração, influência e dominação indireta. Tá? Então, ele não exige ocupar o lugar, ele espalha ali pelos filmes de Hollywood, pela cultura pop, pela internet, tecnologia, academia, ciência, economia global, militar e diplomacia. Então, é aquele negócio do imperialismo dos Estados Unidos, imperialismo norte-americano, é isso. O meu é melhor que o seu, então as pessoas adotam ali a cultura e aí aprendem a falar o inglês para poder conviver ali dentro daquela cultura. Então é isso que os Estados Unidos fazem, se chama imperialismo, tá? E aí nós vamos ver agora ali alguns paísezinhos da língua inglesa que nós vamos ver aí por decorrer dessa aula, e na outra eu trouxe apenas 7, são muitos, né? Mas eu trouxe apenas 7 que eu acho assim, os que eu acho para mim são os principais. Então a gente vai ver. Começar pela Grã-Bretanha. Os países da Grã-Bretanha, tá? Que são vários países dentro da Grã-Bretanha, tá? Aí nós vamos ver Irlanda e os Estados Unidos e Canadá, que são todos esses países foram colonizados pela Grã-Bretanha, tá? Que é aquele primeiro que nós vamos ver. A Grã-Bretanha ela é constituída por vários países, tá? A diversidade no Reino Unido, né, chamado de Reino Unido, UK, United Kingdom, tá, pessoal? Começa ali pelo país da Inglaterra, a gente vai começar pela Inglaterra. Então,
Temos a capital, que é Londres, é multicultural e global. Indianos, paquistaneses, africanos, europeus, tem tudo que é tipo de cultura lá. Então, as tradições ali dos ingleses, né, são etiqueta, pontualidade, são muito apegados a isso. Afternoon tea, que é o chá da tarde. Pubs e futebol, que eles gostam muito também, assim como no Brasil. Tem sotaque fortemente regionais, tá? Tem o Londoner, Manchester, Liverpool. Então, são sotaques pesados que tem ali da língua inglesa. Alguns a gente quase não entende. Eu trouxe aí alguns pratos para vocês verem. Tem os fish and chips, que é um peixe com batata frita e um molho, que é bem tradicional deles. E o English Breakfast, que é esse café da manhã deles aí, que sim, eles comem feijão no café da manhã, bacon, ovos, torrada, né, todos esses cogumelozinhos, café com leite ou chá com leite. Eles comem sim, isso é o café da manhã deles, tá? Bem diferente do nosso. Isso aí é tá mais para um almoço pra gente, né? Para eles é um café da manhã. Vamos seguindo aqui, mais um país do Reino Unido, que é a Escócia, Scotland. Escócia ali é a capital, Edimburgo. A cultura celta, tá? Eles usam tartãs, kilts, música com gaita de foles, tá? Forte valorização da independência política, conhecido por ter um unicórnio como seu animal nacional, tá? E que ele é símbolo de pureza e inocência da mitologia celta, tá, pessoal? Ali eles falam inglês mais o gaélico escocês, então há essa mistura lá dentro de inglês e gaélico escocês em algumas regiões. O gaélico é uma língua bem mais antiga do que a língua inglesa. Eles têm como esporte popular golfe, que abriga o maior clube de golfe antigo e prestigiado do mundo, tá? Que é o Royal and Ancient Golf Club em St. Andrews. E aí nós temos as roupinhas aí que eu trouxe, ó, tartan, tem ali a gaita de foles, que é essa que eles tocam, o kilt, que é essa, eu sei, é uma saia, mas o nome não é saia, é kilt, tá? Que eles usam bem tradicional, certo? E aí nós temos aqui o Ketton Hill, que é a vista de Edimburgo, a colina histórica em Edimburgo, com monumentos que fazem ser conhecido como a Atenas do Norte. Aí é um lugar bem bonito que eles têm lá, que é localizado no centro, desde 1724, é um parque público. Temos o Castelo de Edimburgo também, você aqui foi construído no topo de uma colina vulcânica extinta e é um marco prominente ali da Escócia, tá? É bem bonito, tem bastante castelo aí nessas regiões da Europa. Vamos seguir aqui, País de Gales, Wales, tá? País de Gales, capital do País de Gales é Cardiff, a identidade ligada à língua galês, tá? Simreg, não sei como é que fala, porque é gaélico, tá? E música coral. Cultura local preservada com festivais e educação, eles preservam muito a cultura local. O esporte deles, que eles têm porte ali, é o rugby, tá? Tem uma seleção nacional, é conhecido por terra dos castelos, como eu disse, na Europa, nessa parte tem bastante castelo. Tem mais de 600 castelos espalhados pelo território. E aí temos aí o rugby, esse joguinho aí, eu tenho certeza que você já deve ter visto em algum filme, em algum lugar. Bem brutal, bem bruto mesmo, pior do que o futebol americano 1000 vezes. E temos aí o castelo de Cardiff, que é um dos principais castelos aí do país de Gales, aí na frente, bem bonito esse castelo também. Vamos aí para Northern Ireland, tá? Irlanda do Norte. Capital é Belfast, mistura de heranças irlandesas e britânicas, história do conflito político, moda das relações comunitárias. Então, as tradições tem a dança irlandesa, pubs, esporte gaélico. O pessoal gosta bastante de pubs ali por esse lado, tá? Tem aí mais de 100 palavras em inglês e em gaélico para se referir, ficar bêbado, porém, lá, ficar bêbado em público é crime. Ali na maioria desses países é crime, então você não pode ficar bêbado em público, não é bagunçado igual aqui no Brasil, que você sai e fica bêbado e faz o que quiser no meio da rua, não pode. Temos aí o castelo de Dunluce, tá? Trouxe aí porque é um castelo medieval situado em um penhasco e é um dos exemplos mais icônicos da arquitetura medieval lá na região. Ele serviu como cenário para a série Game of Thrones. Não sei se vocês assistiram Game of Thrones, aquela série bem famosa, que tem bastante castelos, inclusive esse castelo aí serviu para um cenário da série, ok? E aqui nós temos as bandeiras aqui, ó. Aqui a bandeira, a primeira e a segunda, eles usam essa primeira aqui e a segunda também, tá? Que é a da Grã-Bretanha, tá?
Aqui nós temos o Monte Sandel, que é um importante sítio arqueológico, tá? Mesolítico, tá? Ele é considerado o local com a evidência mais antiga de assentamento humano na Irlanda. E é esse monte aí, certo, pessoal? Antes ali é desde a idade da fortificação da Idade do Ferro, então 7.000 a.C., muito antigo. Vamos aqui para Ireland. Irlanda, diferente da Irlanda do Norte, aqui nós temos a Irlanda aqui, tá? Eu sempre confundo os lados, aqui. Ali a nossa bandeirinha da Irlanda, conhecida como a Ilha Esmeralda, tá? Ilha Verde, a Ilha Esmeralda. A capital é Dublin, tá? 2 línguas oficiais. Aqui nós temos 2 línguas oficiais coexistindo. Tem o Irish, que é o gaélico irlandês, e tem o inglês, tá? Então eles mantiveram a língua da cultura deles, que é o gaélico irlandês, e aderiram ao English também com a colonização, que é o inglês. Então lá é oficialmente bilíngue, certo? Então placas e tudo, sinalização, tudo tem as 2 línguas, gaélico e inglês, tá? O domínio britânico ali foi entre os séculos 12 e 20, conquistou sua independência em 1922, não faz tanto tempo assim, tá? Foi em 1900, então, fortalecendo a identidade irlandesa. Eles têm muito orgulho da identidade irlandesa, da cultura irlandesa deles. Tem uma influência forte da cultura celta também, tradições cristãs, predominância do católico, tá? Catolicismo, e a persistência política e cultural, que eles mantêm muito forte mesmo. Tradição celta, mais modernização, mais imigração. Então lá tem muitos imigrantes vivendo na Irlanda, é um dos países que mais recebe imigrantes, principalmente estudantes para estudar a língua inglesa, tá? Muitos intercambistas, por exemplo, também. Tem bastante brasileiro lá, a gente encontra bastante polonês, lituânico, romênio, brasileiro, indiano, nigeriano. Então, muita gente ali vai para lá para fazer esse intercâmbio e procurar uma coisa diferente para fazer da vida. Então, o inglês lá com sotaque variado é normal e integrado, tá? Forte presente no estado de estudantes internacionais, como eu já falei. Então, é um exemplo de como a língua, história e imigração constroem identidade cultural rica e diversa, refletida também em suas variedades do inglês, ou seja, um inglês bem variado por ter várias culturas lá coabitando. Vamos seguir aqui, nós temos o futebol gaélico, trouxe a fotinha, não vou falar muito deles porque tem muita coisa pra gente ver, mas eles jogam com as mãos, tá? Se você ficar curioso, depois você procura. E aí eu trouxe a dança irlandesa, que é tipo um sapateado, que eles só mexem a parte de baixo, ele fica com o tronco bem rígido. Seguindo aqui, Irlanda é diferente da Irlanda do Norte, como eu já falei. A Irlanda é toda essa parte da bandeira aí, verde, branca e laranja. E a Irlanda do Norte é só aquela partezinha que tem a bandeira da Grã-Bretanha, tá? O que acontece? Teve a guerra, a Irlanda do Norte não queria sair do domínio do Reino Unido. E a Irlanda, a República da Irlanda, queria. Então teve essa guerra, acabou que ficou assim, um país independente, a República da Irlanda, a capital é Dublin, então ele saiu fortemente do Reino Unido há décadas, então, tá? Então foi a colonização ali, eles finalizaram com aquela colonização. Já a Irlanda do Norte, ela ainda pertence ao Reino Unido, certo? A capital é Belfast e fica no mesmo território da ilha da Irlanda, né? Da República da Irlanda, mas pertence ao United Kingdom, ou seja, ao Reino Unido, certo, pessoal? Então vamos lá, Estados Unidos da América, the United States of America, mais conhecido como Estados Unidos da América, USA. Cultura com grande diversidade, muita diversidade, parecidíssima com a história do Brasil, tá? A imigração ali, a colonização é muito parecida, tá? Tem muita diversidade. A capital é Washington, D.C., país formado por ondas de imigração, como eu já falei, Europa, Caribe, América Latina, tem tudo que é tipo de gente do mundo inteiro lá, Ásia, África. Tem grupos indígenas com as suas culturas próprias, né? Tem os Apaches, Navarros, Sioux, Cherokee. Aí temos os Guerreiro Apache, eu trouxe para vocês verem uma foto. Lakota Sioux, Cherokee e os Navarros, que estão ali pela região do Novo México, os Navarros bem presentes, tá? Aqui nós temos um mapa de as ancestralidades mais comuns dos Estados Unidos, para você ver. Olha como o país é grandemente diverso, ou seja, não tem esse negócio de puro, tá, pessoal? Não tem. Eles são fortemente misturados com
tudo que é tipo de gente do mundo inteiro. A maioria ali são os alemães, o azulzinho claro, tá? Europeus, provavelmente fugindo da guerra, né? E aí tem africano, tem mexicano, indiano, tem de tudo. Tudo, tá, pessoal? Essa concentraçãozinha de roxo mais escura aí são os africanos, que aí no sul é ali por causa da escravidão, tá? Ali no sul foi onde demorou mais para ter a libertação dos escravos nos Estados Unidos, que eles não aceitavam, certo? Vamos continuar aqui. A diferença por regiões, nós temos Nordeste, temos Boston, Nova York, Filadélfia, tá? Forte presença de imigrantes europeus, latinos e asiáticos. Centrado em serviços, finanças e universidades e estilo de vida mais rápido, multicultural e muito competitivo. Então, é onde estão os maiores mercados ali, Estados Unidos ali, Nova York, na Times Square, aquela rua ali famosíssima, tá? Vocês podem até ver. Em vários filmes aparece a Times Square, né? Cheia de luzes, outdoors para tudo que é lado. Temos aí a praça de Benjamin Franklin na Filadélfia e aí Boston, o Parque Público de Boston. Aí temos também o sul, lá no sul nós temos Texas, Louisiana, Alabama, Flórida e outros. Marca de colonização britânica, francesa e espanhola, teve bastante. Forte tradição religiosa evangélica batista. A gastronomia é bem marcante, caju, crioulo e barbecue. E sotaques regionais bem específicos, Southern accent. Como eu disse para vocês, bastante colonização africana por causa da escravidão. Aí temos o Capitólio de Austin, tá, no Texas, e Montgomery, no Alabama, tá? Também o Capitólio. O Capitólio é tipo o nosso palácio do governo daqui, só que lá, certo? É isso que eles chamam de Capitólio. Aí nós temos o Baton Rouge, pode ver que o nome é francês, antigo capitólico lá de Louisiana. E aí nós temos um novo Baton Rouge, em Louisiana, um novo Capitólio. Eu trouxe o antigo para vocês verem como tem essa colonização francesa lá bem forte. E temos o Tallahassee, que na Flórida, o Capitólio da Flórida, a capital da Flórida é Tallahassee, tá? Não é Orlando, certo? Oeste temos a Califórnia, Nevada, Arizona, berço da indústria de entretenimento e tecnologia, Hollywood, Silicon Valley. O que é Silicon Valley? É ali o vale onde tem as maiores big techs do mundo, chamada de Silicon Valley, tá? E alta diversidade étnica, que tem bastante, especialmente asiática e latina, como vemos também muitos filmes retratam isso. Identidade ligada ao clima, vida ao ar livre, inovação, né? Aí tem a Ponte de São Francisco, Ponte Golden Gate. Em muitos filmes ela aparece também, no X-Men ela aparece sendo destruída, né? Em alguns filmes ela sempre aparece sendo destruída, que ela é bem famosa. E temos aí em Los Angeles, na Califórnia, o Observatório de Griffith, que é um dos maiores do mundo também. Tá? Um dos, tá? Não é o maior, mas é um observatório bem importante, tá, pessoal? Na Califórnia. Aqui eu trouxe o Las Vegas, Nevada, a entrada da cidade aí, a famosa placa aí na entrada da cidade de Las Vegas, aquela cidade cheia de cassinos, luzes, farra, 24 horas por dia, a Sin City, chamada Sin City, cidade do pecado, tá? E o Arizona, que é o Parque Nacional do Grand Canyon. Olha que coisa mais linda, uma das 7 maravilhas do mundo, lindo demais lá. E aqui nós temos o interior, o Midwest. O que tem no interior? Tem Michigan, Ohio, Nebraska e vários outros. Tem a cultura ligada muito ao quê? A agricultura e indústria, né? Interior, comunidades menores e relações mais próximas, né? Como todo interior. Valores é trabalho duro, tradição local e vida comunitária. É um lugar bem... Lá são lugares bem, assim, tranquilos de viver. Aqui tem Cleveland, Ohio, eu trouxe o Rock and Roll of Fame, tá? Que é o hall da fama do rock and roll ali. E tem aí o Kearney, em Nebraska, que é o arco do rio Great Plains, tá? Esse arco ali, ele é tipo um museu, certo? É tipo um museu que tem ali nessa estrada, ele é por cima da estrada, assim. Aí aqui nós temos o Mackinac Island, que fica em Michigan. Essa foto aí é minha, que eu tirei lá. Eu fiquei uns 2 meses em Michigan fazendo um curso lá na Michigan State University. E aí a gente foi fazer um passeio nessa Mackinac Island, que é uma ilha que fica ali entre os lagos Huron e Michigan, ali pelo lado dos Grand Lakes. Isso aí é um lago, não é o oceano, tá? Isso tudo é lago, ó. Não é oceano, parece oceano, mas não é. É lago, água doce, tá? E aqui vamos começar agora com o Canadá, saindo dos Estados Unidos, vamos para o Canadá. Capital do Canadá, Ottawa.
bilíngue também, tá? Bilíngue, oficialmente bilíngue, inglês mais francês, muito forte em algumas áreas, mais forte o francês e em outras o inglês, tá? E aí nós temos a migração intensa, China, Índia, Filipinas, América Latina, África. A qualidade de vida no Canadá ela é considerada muito boa, então muitas pessoas procuram a oportunidade de morar por lá. Lá tem muita influência indígena, britânica e francesa, certo? E a divisão lá são 10 províncias e 3 territórios. E aí nós temos a província de Ontário, Saskatchewan e Alberta, Colômbia Britânica, Manitoba, Terra Nova e Labrador, Quebec. Quebec é muito forte o francês lá, eles nem gostam que fale inglês. Nova Brunswick, que tá pequeno para me ver aqui. E Nova Escócia. Temos também a Ilha do Príncipe Eduardo, pode ver a colonização britânica, Príncipe Eduardo, Nova Escócia, tudo é colonização britânica. Aí nós temos os 3 territórios, tem o território de Yukon, Noroeste e o território de Nunavut, tá? E aqui nós temos os povos originários, tá? First Nations, Inuits e Métis. Tradições, espiritualidades, arte, respeito à terra. First Nation conhecida como Anishinaabe, tá? Anishinaabe. Lá no museu que eu fui em Michigan, que é bem ali na divisa com Toronto, Michigan já, tem falando sobre os povos Anishinaabe, é bastante cultural, bem legal a história deles. Eles são praticamente uma nação guarda-chuva, que dentro dessa nação deles, a Anishinaabe tem várias outras, tá? São chamadas a nossa First Nation, e aí tem várias outras nações ali. Aí nós temos os Inuit, tá? Não é esquimó. Esquimó é um jeito vulgar de chamar, não pode, inclusive, é feio falar, tá? Então é chamado Inuit, tá? Que eles vivem ali para cima, ali já no Alasca, pesca no gelo, né? Então esses aí, ó, esse que é o nome, não é esquimó, viu? E os Métis, que são o quê? Os Métis, eles são uma mistura dos franceses, colonizadores franceses que vieram e casaram com as filhas dos indígenas, tá? E formaram os Métis. E aí nasceu essa nação chamada Métis, que é essa mistura de indígena com o europeu. Aqui nós temos as diferenças culturais em Toronto, multiculturalismo urbano, bairros étnicos, temos Little Italy, Chinatown, Little Portugal, então são pequenas cidades de outros países dentro do Canadá. Então nós temos Little Italy, é uma Itália pequenininha, tem Chinatown, a China dentro também pequenininha. Tem Chinatown também nos Estados Unidos, né? Então tem essa China, tem essa Itália, tem esse Portugal, é Little Portugal, né? Portugalzinho ali, mas traduzindo assim ao pé da letra, Italiazinha, então é pequenininho, mas é basicamente uma cidade dentro da outra, ali com as culturas fortíssimas desse povo. Temos aí Montreal, que fica no Quebec, que lá onde o pessoal fala mais francês do que inglês, tá? Eles nem gostam que fale muito inglês, tá? Eles não gostam, mas é muita colonização francesa. Então lá temos arte e festivais, conhecida como a capital cultural do Canadá, com destaque para a Place des Arts, ó o nome aí, Place des Arts, que é um nome francês, e grandes eventos como o Festival de Jazz, tá? Então, temos a gastronomia, que é a fusão dos europeus e locais com uma cena culinária rica e inovadora, porque tem essa fusão aí, França com Canadá, com indígena, tem tudo isso. Tem um estilo de vida que mistura do antigo, arquitetura antiga, com modernidade, que é a vida urbana intensa, e uma cidade subterrânea que se chama Réseau, para o inverno, porque lá no Quebec é muito frio, e quando está muito frio, eles andam por debaixo ali na cidade que tem subterrânea, eles ficam mais na cidade subterrânea do que em cima, porque é muito frio, ninguém aguenta. Então aí nós temos aí Réseau Underground City, que significa essa cidade subterrânea. Isso aí é lá na cidade subterrânea, né? Nem parece, mas é. Olha só. E aí nós temos aí, ó, shopping lá nessa cidade subterrânea tem shopping, tem essas fontes, esses locais aí, tudo é nessa cidade. Se você tiver curiosidade, procure depois sobre cidades subterrâneas. Não tem só no Canadá, tem em outros países também. Mas essa do Canadá é bem famosa justamente por causa do frio, né? Eles se escondem do frio ali.
E aí nós temos Vancouver. Vancouver, essa cidade linda aí, proximidade cultural com a Ásia, tem muito asiático lá, né? A vida outdoor e sustentabilidade, tá? O que é essa vida outdoor? Eles gostam de caminhar, gostam de ar livre, praticar esportes ao ar livre. Então ela é classificada como uma das 5 melhores cidades do mundo em qualidade de vida e habitabilidade, ou seja, imagina, né? Deve ser 5 estrelas a qualidade de vida lá, deve ser maravilhosa. E também bem cara, tá? É uma das cidades mais diversas do Canadá, etnicamente, linguisticamente, e uma das mais multiculturais do mundo, tá? Olha lá, 52% dos residentes não são falantes nativos do inglês, ou seja, são de imigrantes que foram para lá, não são nativos da língua inglesa, tá? Então, são de outros países, falam outras línguas. Então, mais da metade das pessoas que vivem em Vancouver não são falantes nativos, olha só. Tá vendo? Então você tem que parar com esse negócio de ter medo de falar inglês, viu, gente? Fale, não tenha medo, fale, porque o inglês tem o seu inglês, são vários tipos de inglês, o importante é se comunicar, você entendeu? A pessoa que está falando que você entendeu, então é isso. Não tem esse negócio de falar inglês perfeito igual nativo, isso não existe, tá, pessoal? E aí nós temos a English Bay, que fica ali também em Vancouver, olha aí, lindo, né? O World of Science, tá? É um museu ali da ciência, coisa mais bonita, deve ser lindo lá dentro, né? Não tive oportunidade de ir, apesar de ter ficado em Michigan ali bem ali na divisa de Toronto, mas não podia sair dos Estados Unidos, infelizmente. E aí a English Bay lá em cima, né? Que tem muitas praias em Vancouver, e essa daí é uma das praias que tem lá, bem centralizada, a Praia do Inglês, tá? E aí vamos praticar agora, né, rapidinho, para a gente finalizar a nossa aula, essa aula de interculturalidade e cultura, para você aprender um pouquinho sobre a história da língua inglesa. Joga na tela aí, diretor, para mim. Vamos ver aqui o que tem aí nessas... Temos aqui a número 1, o inglês consolidou como língua dominante em setores como tecnologia, finanças e ciência. Plataformas digitais, softwares, mercados internacionais e publicações acadêmicas utilizam majoritariamente essa língua, ou seja, plataformas digitais, softwares, mercado internacional e publicações acadêmicas, tá? Eles utilizam inglês porque o inglês ela é uma língua global. E esse fenômeno está associado principalmente a maior facilidade gramatical do inglês em relação às demais línguas? Não tem nada a ver. Neutralidade cultural do inglês, que permite adaptação mundial? Vamos ver, né? Vamos deixar assim stand-by e ver as outras. Letra C, influência econômica e tecnológica de países centrais que falam inglês? Mais ou menos. Letra D, ausência de outras línguas relevantes na produção científica? Não, isso aqui não tem nada a ver. E a letra E, políticas globais que obrigam o uso do inglês em universidades? Também não. O que bate mais aqui? A neutralidade cultural do inglês, né? Ou seja, são vários tipos de inglês que permite a adaptação mundial, ou seja, uma língua global, tá? Que tem os nossos English. Letra B, o nosso gabarito. Número 2, durante o século XX, os Estados Unidos expandiram influência cultural por meio de cinema, como a gente viu lá, música, tecnologia, internet, o nosso famoso imperialismo. Mesmo que o inglês tenha chegado ao país pela colonização britânica, que foi assim que chegou lá nos Estados Unidos, né, pela colonização britânica, a relevância global atual está associada também a fatores econômicos, midiáticos, contemporâneos. Com base nisso, conclui-se que letra A, a língua inglesa é global somente pela imposição militar norte-americana, né? Não tem nada a ver. Letra B, a difusão do inglês prejudicou totalmente todas as outras línguas do mundo? Também não prejudicou, né? A letra C, a popularidade do inglês não depende da economia ou da mídia? Não. Letra D, o inglês só se tornou global por conta da colonização britânica na África? Não só foi por causa dessa colonização, foi por causa de várias colonizações. E a letra E, a influência cultural contemporânea reforça o inglês como língua internacional, a chave aqui, língua internacional, influência cultural, nosso gabarito letra E, certo? Vamos para o número 3, a República da Irlanda, olha aqui, falamos da Irlanda, hein? A República da Irlanda adotou o irlandês Gaelic como língua nacional após a independência, mas manteve o quê? Manteve o inglês como língua oficial, tá? Amplamente utilizado no trabalho, na educação e na mídia. Esse cenário representa, letra A, rejeição total da língua inglesa em favor da língua histórica? Não rejeitaram, eles adotaram.
Letra B, convivência entre língua de herança cultural e língua funcional global? Muito boa de saber, hein? Letra C, imposição do inglês pelos Estados Unidos após o século XX? Não. Letra D, incapacidade social de preservar o irlandês como identidade? Não, eles preservaram fortemente. E a letra E, extinção progressiva da língua irlandesa? Também não, porque eles mantiveram. Então, o nosso gabarito, letra D, ele convive entre a língua de herança cultural e língua funcional global, que já está falando, eles têm duas línguas, né, irlandês e manteve o inglês como língua oficial. E é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Volta aqui para mim, diretor. Essa é a nossa aula de hoje. Eu tenho as referências aí para vocês, se vocês quiserem ver mais. Se ficou curioso com alguma coisa, procure ali. É bem legal a história, né, de como o inglês se espalhou pelo mundo. Vejo vocês na próxima aula. See you, bye bye!